Daí olha pra esse aqui, tá? Uhum. 2, 3 e 2, 1. Olá, meus queridos. Hoje é domingo, já se preparando para segunda-feira, e nós estamos hoje aqui para trazer uma nova informação, trazer algo que faça com que você saia do medo das doenças. E hoje vamos falar sobre um carcinoma. E aí, vamos detalhar como encontrar esses códigos e eu espero você aqui. Se você conhece alguém que tem algum tipo de câncer ou você está passando por um momento desses onde o seu corpo está dando essa solução, fique aqui porque é muito importante para você sair desse medo. Então, a proposta dessa live hoje é o código biológico, a arte de sentir o corpo. O curso de introdução às 5 leis biológicas. E para quem se destina esse curso? Para as pessoas que querem conhecer o que acontece com o seu próprio corpo, ou se você é dentista, médico, enfermeiros, consteladores, se você está querendo trabalhar como terapeuta, então essa live é para você. Fique aqui que nós vamos perceber o que o nosso corpo faz quando ele recebe a nossa percepção diante de um impacto. E a solução biológica vai ser muitas vezes trazendo um sintoma físico que na medicina convencional eles vão dizer o quê? Você está doente. Mas lembrem disso. Você agora está entendendo que o seu corpo não está doente. Ele está dando uma solução biológica de sobrevivência. Eu sou a Bernadette Basqueira Ferreira Lopes, sou terapeuta. E olha, meus queridos, se vocês soubessem quantas certificações, quantos cursos eu fiz, olha, 4 paredes aí, numa sala de 40 metros, eu acho que ia faltar espaço para colocar essas certificações. Mas por quê? Porque eu tinha uma desvalorização intelectual. E também eu tinha uma sede muito grande de ajudar as pessoas. Elas vinham com uma dor e eu me sentia que eu tinha que ajudá-las. Então era acupuntura, era massagem, era florais, era fitoterapia. Mas de repente eu entrei em contato com as 5 leis biológicas, a nova medicina germânica. E aí eu entendi. Nós podemos trabalhar a consequência aí, vamos dizer, os sintomas, mas nós temos que ir na raiz, o que está causando isso? Porque eles vinham, eu trabalhava, dali umas semanas, 2 semanas, eles voltavam lá com dor novamente. Então, meus queridos, nós precisamos, sabe? Eu fico imaginando como se fosse uma tomada que está ligada ali, dando essa solução. Então, o que nós precisamos fazer? Tirar essa tomada para parar de continuar dando esses sinais, essa solução. Eu sou escritora, tenho o primeiro livro que eu escrevi é Nova Abordagem Terapêutica, já está na 3ª edição. É um livro físico e você pode adquirir pelo Instituto da Cíntia Chiarelli. Eu tenho um outro livro que é digital, que é O Código Biológico, a Arte de Sentir o Corpo. E aí também tem uma ênfase sobre o câncer e sobre as enfermidades autoimunes. Mas eu
fiquei muito curiosa e disse: eu vou estudar um pouco mais sobre as enfermidades autoimunes, e escrevi um livro que se chama Quando o Corpo se Volta contra Si, o Código Biológico das Enfermidades Autoimunes. E aqui nós vamos ver que com o câncer e as enfermidades autoimunes tem uma semelhança, porque tem uma questão de identificação. No câncer, eu me identifico com uma função, e nas enfermidades autoimunes, eu destruo uma parte minha, a condição de ficar naquela função. E na próxima terça-feira eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, meus queridos, as enfermidades vêm para solucionar algo que aqui fora eu não consegui. E hoje nós vamos falar do câncer de mama. Então, a mama serve para alimentar. Desde pequenos, na adolescência, aí vai vir o estrógeno e a progesterona que vai preparar os ductos, os lóbulos mamário para amamentar. Então, aqui tem um projeto dessa mama crescer, alimentar o outro. Então, o que acontece quando tem um câncer? Porque eu quis, não só quis, mas eu tinha uma necessidade tão grande de alimentar, de nutrir o outro, mas aconteceu algo. Pode ser a perda de um emprego, pode ser uma outra doença que tem que se desfazer de algo e você vê que essa pessoa que depende de você vai passar necessidade. Ou de repente poderia ser também que o teu parceiro está passando uma dificuldade financeira e você vê ele como um filho e você poderia ter até um câncer de mama porque você necessita nutrir esse homem. Mas também sabia que tem alguns homens que têm câncer de mama? Por quê? Porque eles também têm conflitos relacionados à nutrição e essa proteção também com as crias. E hoje nós vamos, então, aprender mais um pouco sobre o que vocês vão estudar e aprender nesse curso. O Código Biológico, a arte de sentir o corpo. Você vai entender que quando essa mama, a mama direita ou a mama esquerda, está com um tipo de problema, nós vamos ter que nos perguntar: para que serve esse órgão? Se eu tenho um problema lá no dedão do meu pé, na articulação do hálux, eu vou ter que perguntar para que serve essa articulação. Então, qualquer enfermidade que as pessoas vão vir para você, você vai saber que tipo de situação que ela viveu. Então, a primeira lei biológica, nós poderíamos nos perguntar: por que adoecemos? Por quê? Mas talvez, para que adoecemos? Então, meus queridos, sempre observe, não existe um tipo de doença que aparece do nada. Sempre aconteceu algo que foi dramático, inesperado, sem solução aparente e você se sentiu sozinho, não tinha como solucionar. Porque em algum momento lá da sua vida no passado, você já viveu esse conflito. Só que não tinha palavras, não tinha expressão para contar o que aconteceu.
Então, fica programado aí no seu corpo, o dobro da sua idade, vai acontecer a mesma situação, quer dizer, pode ser uma situação diferente, mas com a mesma tonalidade. E aí, o seu corpo vai dar a solução. E a primeira lei biológica diz: todo sintoma que aparece vem de um momento, tem um lugar, uma data, uma hora definida. Algo aconteceu aí. E quando acontece essa situação, você vai, o teu corpo vai fazer o quê? A psique, como ela percebe, uma região do cérebro, que é o centro de comando, conforme a percepção, vai aparecer um foco de Hammer no cérebro que corresponde àquele órgão. Então, nesse câncer, carcinoma lobular invasivo, pleomórfico, vai aparecer esse foco de Hammer lá no tronco cerebral. E vocês sabiam que o tronco cerebral, se acontecer algo no tronco cerebral, é muito complicado a questão da sobrevivência quando nós. Por quê? Porque o tronco cerebral é vital. Tudo que acontece no tronco cerebral é vital. Então, nós respiramos, a questão também de toda essa parte do nosso corpo, o coração batendo, tudo isso tem a ver com o nosso tronco cerebral. E aí, queridos, o que que acontece? Se eu vivencio algo, então, eu percebo que as minhas crias vão passar fome. Tem um caso do Dr. Hammer que ele conta de uma criança que se solta da mão da mãe e um carro vem e bate. E essa menina é internada. Imediatamente, no momento que a mãe percebe que essa filha está machucada, é 3 segundos. Essa região, então, a percepção minha cria está em perigo. E automaticamente nós temos esse programa que diz: se eu alimentar bem, vai ser mais fácil essa pessoa sair desse sintoma e ela vai se recuperar mais rápido. Então, a percepção dela foi: eu preciso proteger e cuidar da minha filha. E aí, vai passando os dias, ela começa a ter insônia. Só que a insônia, quando você tiver insônia, queridos, não é que seja só porque tem alguma coisa de câncer, é qualquer evento traumático que você vivenciou e você precisa ficar em alerta para poder solucionar. Olha que lindo. Você não está dormindo porque o teu inconsciente diz: criatura, vê se resolve isso. Tome uma decisão, aceite o que aconteceu, ou vamos ver o que dá para fazer. Então a insônia mostra que nós estamos em conflito ativo. Passado um tempo, essa menininha que estava lá no hospital se recupera e a mãe, que era destra, passa a mão na mama esquerda e percebe que tem um nódulo. Ela vai buscar a medicina e eles dizem: nossa, você está doente. Não, você está em solução, segundo a nova medicina germânica. Você imagine, se eu tenho uma mama pequenininha, eu vou ter pouco leite. Agora, se eu aumentar o tamanho da mama, eu vou ter mais leite. E vocês sabem que a mama, quando tem um câncer, o leite dessa mama é 200 vezes mais nutritivo, esse leite é mais nutritivo do que um leite de uma mama normal.
Não é fantástico? Se você está gostando dessa conversa, clique aí, mande para alguém que você gosta, se está passando pela mesma situação, mande esse aviãozinho para que venha participar aqui, que vai ser muito interessante. Então, essa primeira lei biológica vai contar que toda enfermidade vem de um evento que você percebeu. Como? Pode ser o quê? Como algo vital que tem a ver com alimentação, por exemplo. Eu posso ter medo de morrer de fome, eu posso gerar um tumor no fígado, mas eu posso também ter medo que a minha cria morra de fome ou passe necessidade, eu gero um tumor na minha mama. E aí você poderia dizer, mas Berna, tem mulheres que não têm filhos, mas têm câncer de mama? Sim, porque nós temos um programa biológico independente. Se nós parimos naturalmente um filho, porque para o nosso inconsciente, vocês sabiam, eu já atendi uma mulher que ela desenvolveu um câncer de mama porque o cachorrinho dela, o perrito dela morreu. E aquele cachorrinho era como se fosse um filho para mim, ela dizia. Eu não aceito isso. Então, para o nosso inconsciente, tudo isso, sabe o que é? Ele não percebe que isso aconteceu lá no passado. E ele acha também que tudo é real. Teve uma outra também que teve um câncer de mama, porque ela tinha uma sobrinha neta que para ela era como se fosse uma filha. Então, meus queridos, é muito interessante saber a origem das enfermidades para sairmos do medo. Essa é a primeira coisa. E quem vai fazer o curso vai aprender detalhadamente. E quando vem alguém com um diagnóstico, por exemplo, eu estou com um problema no estômago, no intestino, numa articulação, você já vai escutando. Porque não são tantos conflitos. Aí nós vamos entender que tem conflitos vitais relacionados a comer, relacionado a respirar. Teve muitas pessoas que geraram um tumor no pulmão, porque quando pegaram uma pneumonia, tiveram uma pneumonia, ou lá na pandemia, elas perceberam que iam morrer. Ou vendo alguém da família que não conseguia respirar, gerou um câncer de pulmão. Não é? O nosso corpo é muito sábio. E para que vai gerar um câncer nos alvéolos pulmonares? Para ter mais ar para respirar. Então, os conflitos vitais a questão de alimentação, de respiração, de excreção. E aqui, eu até fiz um vídeo também da Preta Gil, que está passando por esse câncer do intestino. Então, para que serve o intestino? Qual parte do intestino está afetada? Não tem aí os excrementos, as fezes, só que não são reais. São as M que acontecem na nossa vida e não conseguimos solucionar aqui, o nosso corpo vai fazer o quê? Vai dar a solução. Então, quando vem um pólipo no intestino, é para ajudar a secretar mais muco para que essas porcarias que estão aí saiam mais rápido. E aí nós temos uma metodologia de como encontrar esses conflitos e quais as soluções biológicas. Porque às vezes nós nos sentimos que, mas eu não estou entendendo, não estou aprendendo. Sabe por quê? Porque falta um método. Eu me bati muito também, porque eu até me sentia
que não tinha capacidade de aprender, mas não era falta de método. Como pensar biologicamente? Temos a questão da excreção, então, por exemplo, uma questão dos rins, aí uma enfermidade crônica dos rins. Na outra live até eu falei sobre isso, de um senhor, a mãe dele está no hospital fazendo hemodiálise, ela tem outros sintomas, e ele percebe aquele sofrimento tão grande da mãe dele, e ele começa a desenvolver também um problema nos rins. E aí ele começa a reter a creatinina, que são dejetos. O inconsciente dele, vendo a mãe hospitalizada, fazendo hemodiálise, ele queria evitar que a mamãe dele precisasse passar pela hemodiálise. Ele deu a solução no próprio corpo. Eu vou reter e não vou filtrar essas coisas que estão acontecendo aí. Aí, meus queridos, nós temos as bases também científicas, que, claro, que nós não precisamos fazer tomografia, porque eu mesma nem saberia ler uma tomografia, mas nós não precisamos saber porque o sintoma conta o que aconteceu. Se aconteceu algo no estômago, foi algo indigesto. Se aconteceu algo nos rins, foi algo que eu queria guardar, que poderia ser até a parte financeira, a parte da liquidez. Pode ser também eu não consigo filtrar algo aí da minha vida. Ou também poderia ser que eu quero guardar alguém importante para mim. Me conte aí, como está essa conversa? Você é terapeuta? Você está vindo aqui desejando também entender essas leis biológicas? Me conte aí. Manda um coraçãozinho aí que eu vou amar. Queridos, eu estou compartilhando com vocês algo de mais de 30 anos. E claro, dentro de vários estudos, cada vez mais que eu também falo com vocês e cada vez que eu atendo as pessoas, eu vou aprendendo muito. E eu fico tão contente, mesmo com esse caso do câncer aqui, eu falei, vou usar esse caso nessa live, porque foi muito significativo. E eu, em algum momento, eu não sabia como tirar os códigos para explicar para as pessoas que vinham. Então, esse método, o código biológico, a arte de sentir o corpo, ajuda você a não se desesperar. Às vezes, junto com o teu cliente, vamos entender o que está acontecendo aqui. Entender cognitivamente para que você saia do medo. E entender através do corpo, essa primeira parte vocês vão e é fundamental, é a base de tudo as 5 leis biológicas. E se vocês desejarem continuar o curso comigo, nós vamos ter um outro módulo que vamos aprender detalhadamente os órgãos, os conflitos, as necessidades, bem detalhada, que vai ser a conflitologia. Depois vamos ter também um outro módulo que fala sobre as enfermidades, os transtornos de comportamento. E você sabe que os transtornos de comportamento também são conflitos biológicos? Não é maravilhoso entender isso? Então, quando tem uma pessoa com depressão, com anorexia, com bulimia, ela está solucionando algo biológico. Só que nós precisamos entender bem as 5 leis biológicas para aprender essa parte dos transtornos de comportamento. E também foi o que eu mais necessitei, era aprender um método
para acessar o inconsciente e desativar esse programa. Eu estou hoje com 59 anos, algo aconteceu comigo lá nos meus 7 anos e eu ainda, o meu corpo continua dando a solução, continua em conflito ativo. E aí, queridos, vocês sabendo quais são os códigos, que a pessoa vai falando, vai ser quase, eles vão pagar um ingresso para fazer uma sessão com vocês, porque vai ser tão prazeroso, é como se você assistisse a uma peça de teatro. Tem algo que precisa ser desvendado. E aí as coisas vão acontecendo e vai ter aquele ápice, que é o momento em que o corpo dessa pessoa vai acessar exatamente que conflito que ela viveu. Se foi, por exemplo, uma questão de gestação, de procriação, meus amores, sabia que eu fui freira? E esse programa biológico de ter filhinho, só que também o meu projeto, o sentido de ser freira era para ser santa. E eu saí do convento e um dia um sobrinho meu disse, Tia Dete, todo mundo traz piazinho aqui, você não traz nenhum. Tchim! Ali acionou algo que já estava em mim, por isso que de certa forma ele vai falar isso para mim. Queridos, esse programa biológico de fazer filhinhos é tão forte, e nós vamos atrair os nossos parceiros que têm exatamente o que nós precisamos nos complementarem. Atraímos os nossos parceiros que têm semelhança com os nossos conflitos. Sabia disso? Então, o nosso parceiro, de certa forma, é um espelho para nós. E aí, então, eu já falei dos conflitos vitais e depois vem os conflitos de proteção. Necessidade de proteção, mas quando nos sentimos atacados. Então, olha, já sabemos 4 códigos aqui, questão de alimentação, respiração, excreção e gerar filhinho, reprodução. E depois, quando nos sentimos atacados na nossa integridade e a necessidade de proteção, aí vai vir todos os tecidos, especialmente da derme, peritônio, pericárdio, pleura, e aí vai dar uma solução. O nosso corpo, então, conforme a percepção, e aí vai ser o cerebelo que vai estar envolvido. Agora, meus queridos, vamos lá para essa parte osteoarticular. E a maioria, especialmente aqui no sul, que está tendo bastante frio, vai ter, ai, tô com dor aqui, tô com dor ali, porque é o frio, porque é não sei o quê. Não é frio, gente. Mas é o conflito que está aí. É um conflito de não se sentir valorizado. Se for uma questão muscular, nós vamos aprender que tem uma questão relacionada a não ser capaz de fazer algo, uma impotência aí, e temos outra camada embrionária, que é o ectoderma. E o ectoderma, sabe, quando a gente fica muito junto nessas festas de final de ano, sempre vai ter uns DHS. Que é o que os DHS? Dirk-Hammer Síndrome, que são esses eventos que vai fazer com que essa realidade interna se choque com essa realidade externa, e aqui acontece esse evento traumático e essa percepção vai gerar um sintoma. E aí vai vir os vômitos, as indigestões, problema não sei aqui, lá. Por quê? Porque tem a questão dessa convivência. Então, outros conflitos vão estar relacionados a pertencer a um grupo, ter um território,
ser reconhecido e também se sentir que pertence, especialmente essa parte que você pertence e que você tem um lugar. Tem um lugar. Então, quando nós nos sentimos que não temos um lugar, o nosso corpo está dando esse recado de forma o quê? Eu não sinto que eu tenho um lugar aqui, então tem a ver com território, tem a ver também até com questões relacionadas aí ao ânus, ao reto. Por quê? Porque eu preciso, então, vocês já perceberam que os cachorros, eles vão e sentem o cheirinho um do outro para dizer, ah, você é você e eu sou eu. Então, o ânus é esse que se acomoda, vai buscar um lugar. E aqui poderia também entrar outras questões relacionadas aos ductos, aos órgãos de visão, audição, esses órgãos que vão estar em contato aqui com esse mundo de fora. A parte da boca, da mucosa da boca, que vai estar em contato com outras pessoas, as mucosas vaginais e aí vai. Então, meus queridos, como está sendo para vocês aí? Oi, Ana, a Mystical Way Loja, lá de Portugal, está aí. Que lindo! Cláudia Roveri foi minha aluna lá em São Paulo. Me conte, Cláudia, você está aplicando o que você aprendeu? Você já está conseguindo tirar os códigos? A Cláudia também fez o curso completo. Então, é maravilhoso. A Maristela está aí, Janaína, querida, minha dentista linda lá de São Paulo, de Campinas, e a Janaína me contou que ela também estudou sobre a decodificação dental, e sabe, Janaína, que o meu plano é fazer um livro, mas explicando bem detalhado, de tal forma que tenha um método para ajudar a solucionar. Por que aquele dente, se todos estão aí, só aquele que teve uma cárie, o que essa cárie está solucionando? Que lindo, grata por você estar aí. Deusemaras linda, também foi minha aluna. E me conte, também está fazendo os teus atendimentos aí, minha querida, tirando os códigos desses tecidos, dessa função? E aí, meus queridos, vamos ver o que mais que eu tenho para contar para vocês. Nós vamos ver aqui. Então, nós temos a segunda lei que vai falar das duas fases da enfermidade, que tem esse conflito ativo e o conflito de reparação. Então, quando o nosso corpo entra em solução, vai ter febre, dor, edema, vermelhidão. Então, quando você soluciona esses conflitos, vai vir isso, só que a hora que você percebe que tem algo acontecendo aí. E no caso do câncer, enquanto o câncer, especialmente do endoderma, que é um conflito vital, por exemplo, esse câncer que nós já vamos estudar detalhadamente, ele está aumentando o tumor está aumentando o tecido, significa que está com o conflito ativo. A pessoa vai fazer a cirurgia, e não só da qualquer tumor que é feito uma cirurgia, ele tirou o órgão, aquela parte de tecido afetado. Só que aqui na região do cérebro, uma dessas camadas, especialmente então, esse câncer, esse carcinoma,
que nós vamos estudar hoje, quem está mandando esses comandos é o tronco cerebral. Enquanto não desativarmos, sabe o que vai acontecer? Vai continuar mandando aí a informação de que precisa aumentar o tamanho da mama para conseguir nutrir essas minhas crias. Então é importante fazer o tratamento médico. Essa abordagem não substitui tratamento médico e nem psicológico, mas é complementar, porque é uma terapia biológica. Aí, desativando. Uau! Que dia é hoje, meus queridos? Que dia é hoje? Conta para mim que dia é hoje. Sabe por quê? Porque é importante saber que dia você está. Hoje é dia 29 de junho de 2025. E nesse exato momento você não precisa dar alimento, dar a teta para tuas crias aí, alimentar. Elas estão super nutridas. Tem comida no mercado, eu sei que você tem dinheiro no banco. E se caso faltar, você pode pedir ajuda que vai ter. Então, meus queridos, eu percebi que a maioria das mulheres, especialmente aí que eu atendo, que vem com câncer de mama, elas já trazem uma informação transgeracional relacionada à nutrição. Talvez nossa avó, bisavó, passou fome, se sentiu que não podia nutrir as suas crias e de repente esse programa vai passar para os descendentes. Aí precisamos então sair desse transe hipnótico de ainda continuar dando essa solução hoje que aconteceu lá no passado. Como está? Vocês estão entendendo bem isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Oi, Deusemara, totalmente impossível não pensar e não aplicar nos atendimentos e também nas próprias questões. Que lindo, querida. Isso é maravilhoso. Podemos aplicar para nós, mas outra coisa que eu vou contar para vocês não é suficiente saber quais são os conflitos, o que acontece, você ir lá fazer meditação, você ser de uma religião, etc. Isso aí não vai contar nada, porque esse programa biológico nós trazemos e não vai. Até o Krishnamurti teve câncer. Me parece que até o Buda também teve câncer. Por quê? Porque eles eram seres humanos e tinham esses programas. Agora a novidade é essa. Eu sei que foi uma solução biológica que o meu corpo deu, eu vou buscar solucionar isso quanto antes. Não é maravilhoso isso? E mesmo que o seu corpo esteja na fase de reparação, ou algumas literaturas nós vamos ver que é fase de cura, não fiquem esperando. Vão fazer terapia para desativar esse centro de comando que está mandando essa informação. E aí, quando vem febre, dor, etc., aí nós vamos falar já da quarta lei, que tem a ver com os micro-organismos. Não são os micro-organismos, não são os fungos, micobactérias, bactérias e vírus que causam as enfermidades. Eles só vêm depois que eles vão ficar ativos a hora que você soluciona o conflito. Aí, quando as duas camadas embrionárias, quando cresce tecido, vai vir fungos e micobactérias a hora que você soluciona para degradar esse tecido. Depois, nas últimas duas capas embrionárias, que é o mesoderma novo e o ectoderma, vai ter perda de tecido na fase ativa. E na fase de reparação ou de cura, vai vir as bactérias e os vírus
para reconstituir aqueles tecidos. Não é maravilhoso, gente? Então, não é aqui fora que faz com que o nosso corpo adoeça. Mas agora vamos lá para o nosso estudo do. Ah, tá. A quinta lei biológica vai ser a solução que nós vamos estudar agora. Esse programa que despertou nessa minha cliente, mulher destra, 44 anos, ela está menstruando normalmente. E quinta-feira que vem eu vou fazer uma live e vou falar um pouquinho sobre a lateralidade. Então, aqui eu já estou pontuando e eu quero que vocês anotem. Uma mulher destra, ela está menstruando e o câncer foi na mama esquerda. E a mama esquerda, para uma mulher destra, significa que está relacionado a uma função envolvendo filhos, mãe ou alguém que represente filhos ou represente mãe. Dá para entender bem isso? Como está chegando aí? Ótimo, Divina Barros aí, Gilvana querida. Vamos lá, então, essa mulher vem me contando que ela já teve alguns cistos na mama. Então, aqui, cisto significa que ela já teve um DHS, uma solução biológica que ela teve que aumentar o tamanho da mama. E aí, ela solucionou o conflito. Só que esse conflito não era tão grande como o caso do câncer. Não foi tão impactante como é o caso do câncer. Foi encapsulado em forma de cisto, por quê? Porque faltou micro-organismos. E esses cistos aparecem quando nós não temos micro-organismos suficiente para degradar esse tecido ou para reconstituir esse tecido. E aí fica encapsuladinho aí, ou fica até aquelas craterinhas ali cicatrizadas. Então aqui já fiquei alerta. Ela já teve um cisto na mama esquerda. E ela, então, diz que de repente percebeu que tinha esse nódulo, ela vai lá fazer o exame, faz a biópsia e veio o diagnóstico. Um carcinoma lobular invasivo pleomórfico. Carcinoma. Que é um carcinoma? É um tipo específico de câncer de mama com algumas características importantes que o diferenciam de outros. E aqui vai aparecer na imagem como se fosse pontinhas aí. A minha amiga e minha querida Maria Isabel falou que quando aparece nas imagens em forma de H ou de W, esses tumores, é porque são mais agressivos. Então, o que nós estamos falando aqui? Dentro do código biológico, a arte de sentir o corpo, não existe malignidade, benignidade, isso é bom, isso é ruim. Algo está sendo solucionado. E o que esse carcinoma lobular, agora prestem atenção, invasivo, outra palavra que nós vamos colocar aí do ladinho. Então, o carcinoma indica que é um câncer de origem epitelial, ou seja, surgiu em células que revestem ou formam glândulas, no caso, as glândulas mamárias. Você imagine uma mãe que tem um bebê, não tem comida aqui fora, e se ela não tivesse mama, esse bebê ia morrer. Então é vital termos essa mama que alimente a nossa cria.
Lobular, aqui nós vamos nos perguntar. Então, aqui nós já perguntamos qual é o diagnóstico, qual é o tipo de câncer, e nós vamos tirando os códigos aí. Lobular, não é ductal, é lobular. E a pergunta é: o que significa isso? Significa que o câncer começou nos lóbulos mamários, que são as estruturas responsáveis por produzir leite. Então, meus queridos, é só perguntar: para que serve a mama? Para amamentar. Qual o local que está o câncer? Nos lóbulos, então está lá na fonte desse alimento. Se fosse lá nos ductos, era outro tipo de câncer e outro tipo de conflito. Agora aqui é vital eu produzir muito leite para que as minhas crias não morram de fome ou não passem necessidade. Invasivo significa que as células cancerosas atravessaram as membranas basal dos lóbulos e estão invadindo outros tecidos, podendo alcançar vasos linfáticos, sanguíneos e outros tecidos. Então, aqui tem a palavra. Algo aconteceu com essa minha consultante, que ela se sentiu invadida. Pode ser na questão do trabalho, familiar, algo aconteceu, então a pergunta é: em que situação que você se sentiu invadida? E a outra palavrinha que nós vamos ver, pleomórfico, que indica que são células com maior irregularidade associados com um comportamento mais agressivos. Então, essa parte que eu falei, se essa imagem aparece em forma de H ou em forma de W, me parece que tinha até mais uma letrinha. Então, aí nós precisamos ficar mais atentos para a quanto antes sair desse conflito para realmente solucionar. Agora, mama esquerda, outro item que nós vamos ter que ver. Você é canhota ou é destra? Você está com esse câncer na mama direita ou esquerda? Porque se essa minha consultante dissesse: Berna, eu estou com esse câncer na minha mama direita, eu já ia perguntar aí se aconteceu algo relacionado a pai, ao companheiro dela, aos amigos, tudo que não é mãe e filho. Mas quinta-feira que vem eu vou falar um pouco mais sobre essa lateralidade. E onde está esse nódulo? Está, imagine a mama como um relógio. Está como se fosse no horário das 6 horas. Então, é bem debaixo do braço onde está esse nódulo. E aqui nós vamos perceber que o que está contando essa localização. Quando ela estava me contando sobre isso, eu já imaginei, sabe aquela galinha choquinha, aquela super mãezinha, vem cá, meus filhinhos, que eu quero te proteger. Então está falando de conflitos com os outros, questões externas que impactam. Então eu quero proteger você. E aí, também vamos perceber que na biópsia vai vir uma questão relacionada. Não é 6, né? Eu falei 6? Era às 3. É às 3 horas, desculpa. Então, essa localização desse nódulo, dessa minha consultante, é horário das 3 horas, que fica quase debaixo da axila. É o que eu ofereço ao outro com quem eu me ocupo? É alguém abaixo de mim. Então são os meus filhotinhos aqui. Voltando aqui. É um tumor hormônio dependente.
E aqui, queridos, eu quero aprender mais sobre isso. Por quê? Tem mulheres que estão com o cortisol baixo, elas vão injetar esses hormônios, só que elas estão com o corpo delas dizendo: eu preciso ficar nesse lugar, eu preciso descansar, eu já me equivoquei de caminho. Só que se eu vou colocar esse hormônio cortisol, eu vou entrar numa situação de muito estresse. Mesma coisa, se eu já estou com o conflito relacionado a essa alimentar a minha cria, e eu vou utilizar o estrógeno e a progesterona, sabe o que vai acontecer? Vai ajudar a ativar ainda mais o meu conflito. Se para que serve o estrogênio, o estrógeno e a progesterona? Então, esses hormônios, o estrógeno e a progesterona, desempenham papéis essenciais na saúde da mulher, especialmente na preparação do corpo para a gestação e a amamentação. Prestem atenção aqui que vocês vão entender o sentido biológico desses hormônios estarem aí ajudando a aumentar o tamanho do tumor. Por quê? Porque aqui está relacionado a um desejo oculto de querer começar tudo de novo. Ah, se eu pudesse de repente ter as minhas filhinhas na minha barriga ou aqui nas minhas mamas quando são pequenininhas, ainda não tinha tanta preocupação que agora o meu menininho também está passando necessidade. Aí o estrógeno estimula o crescimento dos ductos mamários. E para que servem os ductos? Para que corra mais leite, que passe mais leite. Então, de certa forma, toda essa preparação da mama, eu vou aumentar o tamanho da minha mama, vai ter um montão de leite. E eu preciso urgente, olha, não é só pingadinho de leite, não. Vai ser balde de leite que eu vou ter que dar para essa minha cria, porque a percepção é de eu necessito nutrir. Eles estão passando necessidade. Me conte aí, está legal? Vocês estão entendendo? Agora, a progesterona vai preparar o seio para a amamentação, promovendo o quê? A maturação dos lóbulos mamários, que são as estruturas responsáveis por produzir o leite. Agora, para que esse tumor é hormônio dependente? Porque ele veio ajudar, meus amores, a ter mais leite e ter um ducto ali que, olha, é como se fosse uma torneira. Você abre e vai jorrar esse leite e ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade. Aí, a mama, então, se transforma em órgão altamente especializado para quê? Para nutrir, proteger e criar vínculo com esse bebê. O que nós vamos nos perguntar aqui é um carcinoma. O carcinoma, e aqui eu aprendi com o meu mestre querido, o Christian Flesch. Eu fiz biodescodificação na Argentina, no Uruguai. Eu sou a primeira brasileira a me formar em biodescodificação e aprendi que esse carcinoma, o código é: eu necessito, algo aconteceu que eu me sinto que deu errado e eu preciso começar tudo de novo. Por isso que até esses hormônios estão envolvidos. Eu preciso fazer algo lá do início.
E às vezes poderia até ter lá alguma questão relacionada aos ovários, ao útero, porque quando vivenciamos um conflito, pode impactar vários órgãos. Então, qual é a solução? Eu quero começar tudo de novo. Esse é o código do carcinoma e adenocarcinoma. E aqui tem uma questão de identificação. Eu quero sempre ser essa mãe que protege, que cuida, nesse caso desse carcinoma. Eu quero nutrir, porque eu não quero que as minhas filhas, os meus filhos passem necessidade. A solução biológica vai ser conforme a percepção. E aí, tem um outro código que nós vamos falar de desejo de eternidade. Que situação, que função que você quer que dure para sempre? O que você necessita que nunca morra? É a função de mãe? É a função de filha? É a função... Que função você está exercendo que você só pode existir se você é mãe, se você é filha, se você está protegendo e nutrindo essas suas crias e se você não puder mais? O que vai acontecer? E aqui também tem algo muito semelhante com as enfermidades autoimunes. E o livro das enfermidades autoimunes também está lá na Amazon e você pode adquirir, acho que são 25 doenças autoimunes e você vai perceber que tem algo muito semelhante ao câncer. Só que aqui no câncer é um desejo que dure para sempre. E na enfermidade autoimune é uma destruição, uma agressão que eu estou fazendo com o meu corpo para continuar pertencendo e existindo. Então, o que nós vamos perguntar? Que tipo de situação que essa pessoa viveu, que de repente ela percebeu que ela necessitava nutrir, alimentar. Como era na mama esquerda, talvez alguém relacionado a um filho, a mãe, e se identificou com uma função que queria que durasse para sempre. Talvez desejou começar tudo de novo porque percebeu que talvez algo tinha dado errado. E aí você vai a algo que se sentiu também separado e foi vital para você. E aí nós vamos ajudando a pessoa a encontrar o que aconteceu naquele determinado momento. E no último módulo dessa formação, o Código Biológico, a Arte de Sentir o Corpo, você vai aprender a descobrir o que a pessoa está contando e esses códigos que você está buscando. Então, nesse atendimento que eu fiz com essa minha consultante, eu estava buscando algo que ela necessitava nutrir. Então, o que aconteceu que de repente percebe que eu não posso nutrir? Mas às vezes o nutrir não é só questão de comida. É questão de dar o conforto, a escola, roupa, passeios, viagens, cursos. Que foi que você viveu que também, de certa forma, se sentiu invadida? Porque aí tem algo que esse câncer está invadindo. Então, nós podemos também levar em consideração isso. E o que você desejou que queria que fosse eterno, que não morresse nunca? Ou talvez quisesse começar tudo de novo? E aí nós vamos ajudar a pessoa a descobrir que hoje é dia 29 de junho de 2025.
E existe uma metodologia que nós vamos usar para qualquer tipo de sintoma. Então, você que vai fazer o curso comigo, tem um pessoal de Portugal, e eu estou muito contente porque tem algumas médicas também que vão fazer o curso, porque agora eu lembrei, e já vamos encerrando, faz poucos dias que eu li e escutei sobre um sonho que o Dr. Hammer teve. Ele sonhou que estava num inverno muito forte. E aqui eu tenho uma batatinha, uma raiz do açafrão. E esse sonho dele, ele diz: quando o açafrão florescer, as pessoas vão conhecer esse novo paradigma. Que as doenças não vêm de fora aqui, mas vêm porque existiu algo tão dramático e tão difícil, e conforme a percepção, vai ter a solução em um tecido, uma localização e um órgão aí. E ele disse: quando essa flor do açafrão florescer, as pessoas vão conhecer a nova medicina germânica. Eu fiquei tão impressionada com esse contato desse sonho que sonhei, e para amanhecer ontem eu fui numa festa da minha amiga Emilene, uma festa junina, e olhei numa estante lá na escola, uma estante, e tinha uma máquina de escrever e do ladinho tinha um vasinho com uns galinho com umas espigas de trigo. Quando eu olhei para aquelas espigas de trigo, lembrei do sonho que eu tinha tido essa noite. E era um lindo campo de trigo, mas era tão uniforme e lindo, já estava maduro. Tinha a mesma cor, desde as suas espigas até o seu caule ali, e aquele vento balançava. E aí eu disse: vamos, olha, tem que ir lá e pegar algumas espiguinhas desse trigo e vamos levar. Só que agora eu não lembro para quem era exatamente. Para quem é que ia ser levado essas espigas desse trigo? Porque era alguém que não conhecia. E foi tão emocionante isso que eu me senti assim: uau, tem algo maravilhoso aqui. Então, é esse trigo que vocês estão recebendo agora. E eu me sinto emocionada por compartilhar isso, que o Dr. Hammer não conseguiu fazer isso. E eu tenho uma gratidão muito grande por hoje estar aqui e compartilhar com vocês. Meus queridos, terça-feira nós vamos falar um pouquinho mais disso. Se fez sentido, contem para as pessoas, divulguem que elas não precisam ficar com medo das enfermidades. Mulheres que não podem ter filho e é tão difícil para elas, também é uma solução. E foi tão lindo lá nessa festa que eu encontrei uma moça que há muitos anos, há muitos não, 10 anos, o filho dela está com 10 anos. E ela disse: Berna, sabia? Olha aqui meu filho. Eu tinha até esquecido. Depois da terapia, eu engravidei. Fazia anos e anos que ela tentava engravidar. Então, sempre que nós não conseguimos algo, também é uma solução. E, meus queridos, esse é um curso que é para vocês. Se você sentir chamado, para vocês entenderem e também ensinarem outras pessoas. Porque nós não podemos ficar
aí à mercê de achar que são essas coisas externas que fazem com que nós adoeçamos e que somos vítimas, mas nós somos responsáveis. Outra coisa que eu achei bem lindo foi, Berna, mas então o que eu tenho que tomar para ficar bem de saúde? Sabe o que tem que tomar? Consciência, meus amores. Consciência de manhã, de tarde e de noite. Eu estou fazendo isso também. Então, meus queridos, eu agradeço cada um de vocês aqui. Ah, o curso vai ser online, está gravado, meus amores. São mais de 70 aulas. Tem outras aulas bônus que eu vou falar sobre o projeto Sentido. Então, está num preço promocional, super acessível. Se você não puder pagar à vista, dá para você pagar em 12 vezes. E é realmente um investimento, queridos. Porque, sabe, eu não quero ficar enrolando. Eu sempre digo que tinha uma época que nós tínhamos que comprar um CD, tinha 12 faixas, por causa de uma música que eu gostava. Queridos, não precisa levar essas 11 coisas que não vale para poder ficar com uma. Se você gostou da forma como eu estou explicando aqui esse entendimento, com muita amorosidade, venha fazer esse curso, porque você vai poder, se você é médico, é terapeuta e quer ser terapeuta, você vai ser uma pessoa que vai contar o que vai acontecer. Escuta, meu querido, é isso que está acontecendo com o teu corpo. Eu tenho algumas pessoas que fazem assim, pois olha, faz sentido, é isso mesmo. É. Então, o link está na bio e vocês podem ir lá fazer as inscrições. As aulas vão ser liberadas o dia 7. Se inscrevam e eu quero muito estar com vocês, ensinando isso. Vamos ter um grupo no Telegram, então vocês não vão ficar abandonados. De repente vocês vão dizer, Berna, mas o que acontece? Veio uma pessoa e está aqui com diverticulite. Como que eu faço para encontrar os códigos? Ali no grupo nós vamos aprender juntos. E vai ser pela plataforma Hotmart, super fácil também. E vai ser válido esse curso, aí você vai poder acessar por um ano. E depois, se você quiser, eu ainda não gravei a segunda parte do curso, eu vou ensinar. Por exemplo, o olho tem vários tecidos, então cada tecido vai ter um código. Mas é maravilhoso você aprender, estudar e estar a serviço do outro. E também receber por esse serviço que você está prestando. Mais alguma pergunta? Ana Lidon, querida, não tem problema se você não mora no Brasil. Eu tenho gente da África e de Portugal e de vários lugares do Brasil aqui. Essa plataforma você pode acessar e também tem aí, você vai dizer, não moro aqui no Brasil, não tem problema. Tem questão de cartão, de PayPal, etc., que são essas coisas bem legal. Darwin, querido, um abraço para você lá do Peru, meu querido, meu corredor aí, ó. Olha aí, Darwin. Sabe por que você corre, meu querido? Porque você tem a questão dos músculos, dos teus tendões, que precisa correr. Olha que lindo. Mais alguma pergunta? E daí vamos encerrar, porque já são aí 1h09. Gente, eu estou amando falar aqui. Sabe por quê? Porque eu tive uns conflitos de não ser ouvida. Então, vocês estão me ouvindo e um beijo aí. Grata por vocês estarem aqui terça-feira. A que hora?
Isso é que horas? 19 horas na terça-feira eu vou vir aqui, ainda vou ver exatamente se vai ser as enfermidades autoimunes, se eu vou falar da tendinite e também sobre a lateralidade. Vem aqui que você vai aprender algo maravilhoso. Um beijo.